Olá, boa noite. Oi, Cláudia. Oi, Carol. Lele, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me vendo, me ouvindo bem? Boa noite. Saudade também, Carol. Boa noite. Eu vou deixar os comentários abertos por enquanto o pessoal vai chegando. Carlinha, boa noite. Angelita, boa noite. Sol, quanta gente linda aqui. Gratidão pela presença de vocês. E aí, como vocês estão? Espero que todo mundo bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os 3 R's. Eu vou esperar chegar um pouco mais de gente para a gente começar. Boa noite. Se alguém já tiver alguma pergunta, pode já começar a fazer. Oi, Ita, obrigada, gratidão, gratidão. Diz que gratidão assim fecha, gratidão assim expande. Então, gratidão. Oi, Luciano, boa noite. Vou dar mais um minutinho aqui para entrar mais gente. A gente vai começar a falar aqui dos 3 R's. Tem alguém aqui que não conhece o Theta Healing ainda? Precisa de um pouquinho de explicação sobre isso? Se tiver, faz um oi aí. Fala eu. Escreve aí nos comentários. Oi, Ângela, prima. Oi, Marcelino. Estamos esperando mais um pouquinho para chegar um pouco mais de gente. Se alguém tiver já alguma pergunta, pode escrevendo aqui. Boa noite para quem está chegando. A gente sempre aprendendo junto, né? Ju, boa noite. Ivanise, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos lá, tá todo mundo bem? Vamos respirando fundo enquanto as pessoas vão chegando, relaxando, soltando os pensamentos. Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Patrícia Borges, eu sou instrutora e terapeuta de Theta Healing. Eu vou desligar um pouquinho os comentários, tá? E aí, se vocês tiverem pergunta, anotem, que já já eu abro os comentários de novo para as perguntas de vocês, tá bom? A Angelita falando que tá procrastinando tudo, até o DNA avançado. Bom, DNA avançado semana que vem. E o que te impede? A gente vai falar um pouquinho dos bloqueios, né? Dos 3 R's hoje. E aproveita aí para limpar esses bloqueios. Tá? Só um minutinho. Valéria, boa noite, bem-vinda. Eu vou fechar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu descubro como. Pronto, desativei os comentários um pouco, que senão eu fico muito atenta em vocês aí. E de repente deixo de focar no assunto que a gente trouxe hoje. Então sejam muito bem-vindos. Anotem as perguntas de vocês, que eu vou deixar um tempinho no final para as perguntas. E vamos lá. Estava me apresentando. Eu sou Patrícia Borges. Bom, sou instrutora e terapeuta de Theta Healing. E eu comecei esse... Só um minutinho, gente. Deixa eu ver, estão me falando aqui que o som tá ruim. Eu vou ativar os comentários para vocês me darem um feedback. Vocês estão me ouvindo bem? Tá com algum barulho? Estão me escutando? Alguém pode me dar um alô aí se tá tudo bem para vocês? Eu vou abrir para os comentários de novo. Tá ótimo, melhorou. Ok, melhorou. Então tá. Não sei se tem alguma coisa a ver com os comentários abertos, mas eu vou fechar, senão perco minha atenção. Ok? Vamos lá. Perco não. Me distraio.
Raíra, quanta gente linda. Tá vendo? Eu fico empolgada com vocês chegando. Então vamos lá, voltando à minha apresentação, né? Bom, eu encontrei uma cura para minha vida, né? Depois de buscar durante mais de 7 anos uma cura para uma depressão crônica, e eu acabei encontrando através do Theta Healing, né? Que é uma das técnicas que tem me ajudado muito e ajudado as pessoas. E eu vou falar um pouquinho sobre a técnica agora para vocês, caso alguém ainda não conheça o Theta Healing. Tá? Tem um outro vídeo falando um pouquinho mais de mim, que vocês podem olhar depois lá no meu YouTube também. Então, o Theta Healing o que é, né? Para quem ainda não conhece. É uma técnica que foi criada pela Diana Steibel, e ela é americana, e ela se autocurou de um câncer. E ela fez uma promessa, né, de expandir, de ensinar essa técnica para outras pessoas. E o Theta Healing, a gente usa as ondas cerebrais Theta para acessar as informações do nosso inconsciente de forma totalmente consciente. Então, o terapeuta acessa as ondas cerebrais Theta através de uma meditação, e o nosso cliente, ele entra na frequência Theta também, por frequência e vibração, né? Basta fechar os olhos, pode ser online ou pode ser presencial. Então, acessando essas informações mais do fundo, né, do inconsciente, que a gente também chama de raiz, a gente pode identificar o real motivo de você não estar conseguindo prosperar na sua vida, ou de você estar tendo um problema de saúde, um problema financeiro, espiritual, qualquer questão que você tenha, a gente pode tratar através do Theta Healing. Né? Uma das bases do Theta Healing, e além da gente trabalhar também com a energia da frequência Theta, para acessar a onda cerebral Theta, que é uma frequência, é uma energia também, a gente também acessa a mais alta energia da criação, que a gente chama de fonte criadora de tudo que é, Deus, Buda, Jah, Allah, o nome que você quiser usar. E também a gente usa o nome de amor incondicional, ou energia atômica, energia criadora. Então é essa energia que a gente usa no trabalho de Theta Healing. E a gente procura, né? Eu costumo explicar o seguinte, que quando um cliente me procura, ou quando eu tenho uma questão para resolver na minha vida, essa questão é uma frutinha de uma árvore. Mas na verdade, essa fruta só nasceu porque existe uma raiz mais profunda, né? E a gente precisa encontrar a raiz da questão. E quando a gente encontra a raiz dessa questão, né, e tira essa raiz, essa árvore para de crescer, o fruto para de nascer, e a gente tem a possibilidade de ressignificar, de colocar uma outra semente no lugar dessa raiz para crescer uma fruta que a gente realmente quer colher para a nossa vida. E a gente entende, né, em qual momento da nossa vida a gente plantou e como que a gente regou aquela sementinha ali, que foi uma crença, tá? Ou um sentimento, uma situação que aconteceu na nossa vida e que desencadeou esse processo. Então, eu vou entender que eu plantei, ou isso foi plantado em outras gerações, tá? Ou até pelo coletivo, eu vou falar um pouquinho disso já já também. E aí, o que acontece? A gente entende por que quem plantou, como foi criado isso, como que isso cresceu e como é que isso está agindo hoje na minha vida. Então a gente faz uma reprogramação, detecta crenças e sentimentos que geraram, né, que criaram essa questão que você tem hoje, e a gente vai reprogramando, tirando uma crença e um sentimento que possa ser limitante e substituindo por uma crença e sentimento que seja positivo para você, como se fosse não, é uma reprogramação mental, né, que a gente faz, e tudo isso através da energia da criação. A gente diz que quem faz esse trabalho não somos nós terapeutas, né, nem nós Theta Healers, é a energia da criação, ou seja, é preciso ter uma pessoa com a intenção de se curar, de resolver uma questão, de melhorar ou de aprender a lidar com algo, tá? Precisa ter essa energia da criação e talvez um terapeuta para ajudar nesse processo.
Então, o que acontece aqui? A gente trabalha, né, dentro do Theta Healing também com a premissa de que os meus pensamentos, eles geram sentimentos, e esses sentimentos, eles geram também uma química e uma frequência no meu cérebro, né? Gerando uma frequência no meu cérebro, isso gera uma química dentro do meu corpo. Esses sentimentos, eles podem atuar na minha forma de me comportar na vida, né? Criando uma situação que possa ser desafiadora, tá? Então, como é que a gente faz para evitar isso? Perdão, o meu WhatsApp está ligado, me desculpa. Então, vamos lá. Então, a gente precisa, dentro desse contexto, entender que a gente vai encontrar crenças e sentimentos que são bloqueadores para o nosso sistema. Tá? Observar o que eu penso, observar o que eu sinto, observar o que eu falo, o que eu estou criando dentro do meu cérebro de imagens, sentimentos e sensações que vão se tornar realidade no meu futuro. Né? A palavra tem poder, e isso a gente já sabe, é centenário, né? Existem já experiências que confirmam isso. Então a gente eu sugiro até as experiências do Dr. Masaru Emoto, tem post aqui também no meu Instagram que vocês podem olhar. Então a palavra tem o poder de criar, ela tem uma frequência e uma vibração também. Então a gente precisa orar e vigiar, e eu digo cancelar, né? Ela ensinou a gente a bater na madeira 3 vezes, né? Madeira é energia, e isso bloqueia quando a gente... Perdão, madeira não é energia, madeira bloqueia energia. Então, quando a gente bate 3 vezes, a gente está bloqueando essa energia que a gente não quer emitir. Quando a gente fala, por exemplo, eu sou algo que não é legal, o meu inconsciente, a minha voz, que é a minha assinatura energética, meu inconsciente escuta isso, e isso vira uma verdade absoluta para mim, e eu acabo agindo dessa forma. Então, a gente aprende no Theta Healing a cancelar 3 vezes, tá? Com a mão, cancela, cancela, cancela. Toda vez que você pensar algo que não é legal, algo que você não quer para sua vida, mas também a gente vai aprender a observar por que esses pensamentos estão vindo, para que eles estão nos servindo. Então a gente tem perguntas chaves dentro do Theta Healing para entender esse processo, quando foi que a sementinha foi plantada, por que isso está se desenvolvendo, através de perguntas específicas que vão trazendo essas informações à tona de dentro do inconsciente. E algumas crenças, elas são genéticas, por exemplo. Né? A gente tem crenças que são dos nossos ancestrais e que elas não estão no nosso consciente. E que muitas vezes, se eu perguntar para você se você tem um ressentimento, raiva, por exemplo, dos chineses, né, que eles estão na moda hoje em dia, talvez você me diga que não. Né? Conscientemente não tenho raiva, não tenho ressentimento dos chineses. Porém, se a gente for fazer um teste muscular, que também é uma das ferramentas que a gente usa num trabalho de Theta Healing, que pode ser feito tanto usando a musculatura do dedo, ou a gente ficando em pé. O nosso corpo e o nosso inconsciente vai responder através de um sim ou de um não, se eu tenho essa crença limitante. Então, por exemplo, se eu detecto em algum momento, por algum motivo, dentro desse processo de perguntas para entender a crença raiz, que existe um ressentimento, e se eu pergunto para o meu cliente se ele ressente, né, se ele tem raiva, talvez ele diga que não. Mas a gente pode confirmar essa informação através da musculatura, tá? Com um teste que é baseado na cinesiologia aplicada, inclusive, que é uma ciência, que é um estudo bem detalhado, tá? Mas a gente estuda um pouquinho e usa só um pedacinho disso no Theta Healing. Então, o que acontece, né? Por que às vezes as pessoas não se curam, tomam um remédio, a doença vai e voltam? Por que às vezes eu quero criar algo na minha vida, né? Quero um emprego, quero um trabalho, quero uma realização pessoal e eu não estou conseguindo isso para minha vida? Talvez eu tenha um bloqueio, algo que me trave de seguir adiante.
E no Theta Healing a gente vai descobrir quais são esses bloqueios, né? Através de todo um processo. Então a gente costuma dizer que existem alguns bloqueadores que são chaves, né? Dentro de um processo de autoconhecimento e de autolibertação, que eu acho que isso é uma das coisas que o Theta Healing proporciona pra gente, né? Uma liberdade da gente poder identificar o que está limitando na nossa vida de prosperar, de seguir adiante, de ter saúde. E um dos maiores bloqueadores que nós temos são os que a gente chama de 3Rs, né? Eu falo muito deles no básico, já para quem fez o curso comigo, DNA básico, eu explico um pouco dos 3Rs. É conteúdo do curso mais avançado, que é o curso número 2 do Theta Healing, DNA avançado, que vai começar semana que vem. Então, nesses 3Rs, eu acho importante já informar desde o começo, porque ele é fundamental, porque são 3 grandes bloqueadores que impedem a gente de seguir adiante, que são, um deles é o ressentimento, né? E o ressentimento, ele inclui todos os sentimentos de baixa vibração, que deixa a gente para baixo, como, por exemplo, inveja, raiva, ira, ódio, ciúme, tristeza também, tristeza quando ela não vai embora e talvez ela se torne uma depressão. Então, sentimentos de baixa vibração, tá? Que ficam ressoando, ressentindo dentro do meu sistema. E pode ser que esses ressentimentos, eles estejam no nível inconsciente, tá? Eu tô vendo aqui mais uma mensagem de que o som tá ruim para vocês, né? Só um minutinho. Melhorou o som agora? Deixa eu ver se vai melhorar. Tá bom. Então vamos voltar aos 3Rs. Fechei de novo os comentários. Vamos ver se melhora, tá, gente? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou investigar. Me pediram para pôr o fone, mas aí eu acho que eu vou demorar um pouquinho aqui, vou ter que interromper. Então vamos seguir adiante. Se tiver muito ruim para vocês ouvirem, vocês me avisem, tá? Então vamos lá. Voltando aos 3Rs. Então pode ser que esses ressentimentos, tristeza, raiva, inveja, ciúme, eles não estejam aqui num nível consciente para mim. Mas quando a gente vai fazendo perguntas, que são as perguntas específicas do processo de Theta Healing mesmo, a gente vai detectando, né, que existe um ressentimento, tem uma tristeza que está guardada há muito tempo. Então, esse é um dos bloqueadores do nosso sistema. Outro, o segundo dos 3Rs, é o remorso, tá? E muitas vezes o remorso, quando a gente fala remorso, ele não ressoa para algumas pessoas. E quando a gente pergunta assim, por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho, estou atendendo alguém com Theta Healing, e eu pergunto para essa pessoa se ela tem remorso sobre algo, muitas vezes ela me diz que não. E se eu pergunto se ela tem um arrependimento ou se ela sente culpa, muitas vezes ela me diz que sim. Então esse é um outro bloqueador do nosso sistema. Eu vou falar um pouquinho vou explicar quais são os 3, depois eu explico um pouquinho mais sobre cada um deles, tá? E aí tem culpa, arrependimento e remorso, ou a mesma coisa com nome diferente, como já diz a minha comadre, tudo a mesma coisa com nome diferente. Então, esses são sentimentos que podem me bloquear, tá? De uma cura que aconteça na minha vida, de eu melhorar algo na minha saúde, de eu prosperar ou de eu resolver uma situação. Outra questão, outro R que a gente tem é a rejeição, tá? E muitas vezes quando eu pergunto para uma pessoa se ela se sente rejeitada, muitas vezes ela diz que não. Então, uma outra palavrinha que eu gosto de usar é o abandono, tá? Ou a exclusão. Você se sente abandonado, você se sente excluído por alguém? Ou você se sente como se tivesse excluído ou abandonado ou rejeitado alguém na sua vida?
Então, esses são sentimentos que podem bloquear o seu sistema, tá? Então, esses são os 3 R's, mas eu gosto de falar que, na verdade, eles são 4 ou 5, porque tem também o medo, né? O medo, ele não tá nos 3 R's, mas também é muito importante, é fundamental a gente observar ele na gente. E se eu for um terapeuta de Theta Healing, se eu for ajudar alguém usando a técnica de Theta Healing, é importante observar ressentimento, rejeição, remorso e medo. O medo, ele trava, ele bloqueia também, tá? E muitas vezes o medo, ele vem através de um choque, de um trauma. Então, foi um choque, foi um trauma que eu vivi na minha infância que me bloqueou de dirigir, né? Porque de repente sofri um acidente lá atrás. Então, se eu tenho trauma e choque, com certeza eu tenho medo, tá? E talvez eu esteja rejeitando, que é um dos 3 R's, né? A possibilidade de eu dirigir um dia por causa desse trauma que gerou um medo. E talvez eu tenha um ressentimento, né? Uma tristeza muito profunda ou uma raiva, né, que do acidente de carro que eu vivi. E por causa disso, pode ser que eu também tenha culpa, né? Ou remorso. Ai, meu Deus, por que que eu entrei naquele carro, né? Ou remorso em algum sentido. Às vezes estão todos eles conectados e um às vezes puxa o outro. Então eu falo que existem os 3 R's, mas existe o medo, trauma e choque também, né? Então eu vou falar um pouquinho mais a respeito do ressentimento. Quando eu ressinto algo no meu sistema e isso tem baixa vibração energética, isso gera também uma química que não é muito legal para o meu sistema, né? Por exemplo, a química da alegria é serotonina, ocitocina, né? São químicas saudáveis para o meu corpo. Agora, a química da raiva, né? A química do medo, por exemplo, essas são químicas que podem trazer um desequilíbrio para o meu corpo físico. E a gente costuma dizer que assim como o nosso corpo, ele mesmo cria uma doença, ele pode descriar essa doença, né? A gente precisa descobrir o como e deixando uma coisa bem clara aqui também, que eu acho muito importante, é a gente dizer que no Theta Healing a gente não promete uma cura, apesar de que elas podem acontecer. E que o conceito de cura é bem extenso, né? Porque se você souber lidar com uma situação que é desafiadora, e mesmo que ela não vá embora, mas que você saiba lidar com ela, aos meus olhos isso já é uma forma de se curar, né? De ter uma vida melhor e mais leve. Eu costumo dizer que o Theta Healing traz isso pra gente, uma vida melhor e mais leve. Então, se eu tenho esses sentimentos e eu carrego ele no meu sistema, vamos supor que seja raiva, tá? Então, eu vibro numa frequência. As minhas ondas cerebrais geram uma frequência energética para o meu campo energético. Isso também acelera ou desacelera o meu coração, que também gera uma frequência, tá? E um coração saudável tem uma frequência de ondas teta, para que vocês saibam, como diz a querida Vaiana Stable. Então, se eu tô sentindo raiva, se eu tô sentindo medo, é essa frequência que eu tô emitindo, tá? No meu campo energético. E ao mesmo tempo é isso que eu atraio para minha vida. Se eu sinto raiva, eu vou atrair mais energia de raiva para minha vida. Então, às vezes eu tô achando que a pessoa que tá me atacando, mas quando eu perdoo essa pessoa, ela para de me atacar. Parece uma mágica. Mas a gente para de vibrar na energia de raiva, a gente consegue também ter compaixão pela pessoa. Então, sempre se você é um Theta Healer, uma Theta Healer, e tá aí, né, querendo saber o que eu faço com esses sentimentos, né, a gente vai substituir a raiva por uma pessoa específica, de uma situação específica, pelo perdão. Mas sempre é importante, né, no Theta Healing, eu pelo menos, e a Vaiana Stable também já trouxe isso nos novos livros, e a gente pode confirmar isso na prática com o Theta Healing, que é importante a gente tirar um aprendizado, né, sobre aquilo tudo que aconteceu no desenvolver dessa árvore até chegar nessa raiz. Porque nada acontece por acaso.
Hoje em dia, com o Theta Healing, pelo menos eu não acredito mais no por acaso, coincidências, né? Tudo tem um propósito maior, uma razão de ser, a natureza é toda e o universo muito sábio, muito perfeito, né? A gente aqui ainda está aprendendo tudo isso. Então, se uma situação é desafiadora para você e ela está se repetindo, talvez seja porque você ainda não tirou um ou vários aprendizados dessa situação. Porque quando você aprende, mesmo que aquela situação se repita, você já aprendeu a lidar com a situação. Então ela não se torna mais tão desafiadora assim, né? Isso já é um processo de cura, inclusive. Então eu sempre, para os Theta Healers, se você não é Theta Healer, pode marcar um atendimento. Tem vários aqui, inclusive, né? Eu tenho vários que eu indico também. Você pode marcar um atendimento para identificar o que você ainda não aprendeu. Ou pode se auto-perguntar isso, né? O que eu estou aprendendo com essa situação? Por que eu ainda estou com raiva? Né? O que essa raiva está me servindo? Às vezes a raiva ela me serve para me proteger, né? E às vezes eu vou sentir, guardar essa raiva aqui no meu sistema para evitar que aquela pessoa se aproxime de mim, para evitar que aquela situação se repita de novo com uma outra pessoa. Mas se eu já aprendi, se eu já identifiquei o que acontece, quais são os tipos de pessoas que agem dessa forma, eu não preciso carregar a raiva. Basta carregar a sabedoria desse aprendizado, de confiar que eu aprendi, né? E que eu, a partir de agora, eu identifico aquele tipo de pessoa que me passa raiva. E por que eu tô sentindo raiva? Por que essa pessoa tá trazendo esse sentimento de raiva? E uma coisa que eu costumo dizer, e essa frase não é minha, apesar de eu falar muito e acharem que é minha, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Né? Eu aprendi, na verdade, foi com a Flávia Melissa, uma pessoa que eu aprendi muito com ela. Então, se tá me incomodando, se eu tô sentindo raiva, se alguém está me incomodando, que é assim que a gente costuma falar normalmente, né? Eu aprendi com o incomodou, doeu, leva para casa que é seu, que eu me incomodo com alguém. Aquele alguém está simplesmente sendo quem ele é, ou o melhor que ele pode ser naquele momento, mas se está me incomodando, isso é meu. Então eu vou procurar através do processo de digging, né, que o digging, tá? Para quem não entendeu ainda, nesse contexto não é Theta Healer, né? É cavando em inglês. Então a gente vai cavar cada vez mais fundo através de perguntas para achar a raiz. A pessoa me traz uma questão aqui, que é uma raiva de uma situação, né? E eu vou perguntar: desde quando você sente essa raiva? Quando foi a primeira vez que você sentiu essa raiva? Para a gente identificar mais fundo, né? Quem mais traz esse tipo de sentimento para sua vida? Então a gente vai identificando quais são os sentimentos que eu estou ressentindo. No caso da raiva, a gente nunca, no caso da raiva não, no caso dos sentimentos, a gente não retira o sentimento totalmente, eu não tiro toda a raiva de alguém, tá? A raiva é um sentimento inato do ser humano, ele é útil, uma energia motriz, mas a gente precisa saber aprender a lidar com a raiva, a usar a raiva para o nosso bem, para o bem maior, da melhor e mais elevada maneira. Então a gente pode pedir permissão para o nosso cliente ou na hora de fazer em nós mesmos, enviar, substituir essa raiva, enviar a raiva pela luz da energia criadora, por como é viver a vida sem a raiva de fulano de tal ou de tal pessoa, como é viver a vida sem o medo específico, e substituir por como é viver sem, né? E trazer para você também que é possível viver sem raiva dessa pessoa, que é seguro, que você já sabe, já aprendeu como lidar com essa pessoa através da energia mais elevada, né? Tudo isso a gente pode fazer teste antes para testar se a pessoa tem realmente esse ressentimento ou não, tá? Faz a reprogramação e substitui. Outra coisa que eu gosto de substituir, né, com ressentimento é o perdão. Porque se eu tô com raiva, se eu tô ressentindo, talvez a mim mesma, né? A gente precisa olhar que às vezes a gente tem raiva de si mesma, a gente se rejeita e a gente sente culpa por algo que a gente fez. Então é sempre importante a gente olhar para nós,
né? Independente se você já é um Theta Healer e já atende os seus clientes, talvez até pegar algumas caronas. Então a gente põe o perdão, né, como uma energia, um download, um novo sentimento em substituição da raiva, tá? Que é possível, que é seguro e que nós merecemos e já sabemos como perdoar. E tem também, né, em alguns outros cursos, eu gosto de ensinar isso no curso do Digging, o exercício do perdão, que também é muito potente e já soltaram até coraçõezinhos aqui. Esse exercício é maravilhoso e se sobrar um tempinho, eu ensino ele para vocês aí no final, tá? Mas esse exercício é maravilhoso, a gente pode fazer em nós mesmos para perdoar outras pessoas e é muito potente. Então, quando a gente tira esses sentimentos, a gente ganha uma cura, né? A gente para de produzir químicas nocivas para o nosso sistema. A gente perdoa o outro, mas na verdade é a gente que está ganhando um benefício. É claro que o outro também, né? A gente deixa de jogar uma energia que é nociva, a gente deixa de usar uma energia nossa que poderia ser para o bem e que a gente estava gastando, né? De forma que não era muito elevada, que não estava sendo bom para ninguém. Então é assim, mais ou menos, tá? Que a gente faz o trabalho dos ressentimentos. Pode ser muito mais profundo, porque durante um processo de atendimento com Theta Healing, a gente detecta, às vezes, muitas outras crenças e sentimentos. Bom, no caso do remorso, que também pode ser a culpa, né? Ou o arrependimento. Quando eu sinto culpa, normalmente tem uma crença que é coletiva, né? A gente diz que é do nível histórico, porque os nossos ancestrais, mais de 7 gerações, acreditam, né, no pecado, no erro, e aí traz a culpa. E a culpa traz aquela coisa da punição, do julgamento. Eu digo que a gente, quando sente culpa, pega o chicotinho, né? Isso é bem comum, a gente já ouviu isso aí, já vi vários psicólogos falando sobre pegar o chicotinho e se maltratar um pouco, né? E aí o que acontece? Se eu estou vibrando na energia da culpa e que no meu inconsciente, se eu fiz algo errado e se eu estou me sentindo culpada, eu já vibro no medo da punição que eu vou receber, do julgamento, né, que vão fazer a meu respeito, o meu próprio auto-julgamento, e isso já começa a vibrar no meu sistema. Então a energia que eu estou vibrando é a energia de que eu mereço ser punida por algo errado que eu fiz. E aí as coisas começam a acontecer de forma ruim, nada dá certo na minha vida, ou algumas coisas começam a se repetir e eu preciso me perdoar, né? Ou se você estiver atendendo um cliente de Theta Healing, você percebe que existe uma culpa, um remorso, um arrependimento, né? O que a gente vai olhar nesse caso? Bom, eu aprendi também com o Theta Healing, com os trabalhos que eu fiz de autoconhecimento para minha cura, que o que existe é autorresponsabilidade. Esse é um dos carros-chefes do Theta Healing, né? Ok, eu vou me autorresponsabilizar que eu fiz algo que não foi legal, né? Pode até ter prejudicado alguém, ok, eu sinto muito. Mas o que eu aprendi com essa situação? Lá vem o aprendizado de novo, né? Então eu preciso aprender. Eu aprendi que agir dessa forma pode não ser legal, pode magoar outra pessoa, não funcionou, né? Não deu certo, a gente chama isso deu errado. E às vezes a gente acha até que não consegue mais por causa disso e desiste. Então o ideal é a gente falar, bom, o que não deu certo aqui? Isso realmente não é para mim, eu vou desistir, vou passar para outra, ou será que eu posso fazer diferente? Eu já aprendi que se eu fizer isso, eu vou magoar alguém. Então, a partir de agora, eu escolho agir diferente. Eu tomo consciência de que isso que eu fiz não foi legal. E aí eu tenho um aprendizado de que eu posso agir de uma forma diferente. E aí, a partir daí, eu não preciso mais ser punida, ser julgada, vibrar no medo da punição. Então, mais uma vez, a gente entra aí com o perdão, né? Se perdoar por ter achado, por estar se punindo, por estar com medo de algo que você já fez, né? A gente não pode voltar no passado para corrigir,
mas a gente pode, a partir de agora, escolher um caminho diferente. E aí, outra coisa que eu gosto de substituir remorso, culpa e arrependimento, além do perdão, é a aceitação. Tem uma outra frasezinha aí que eu gosto de usar, que é aceita que dói menos, né? E é verdade, porque enquanto eu não aceito, eu tô remoendo aquilo dentro do meu sistema, e lá vem ressentimento, né? E aí lá vem o remorso e eu fico vibrando nisso, e eu vou atraindo mais disso. A partir do momento que eu aprendi, eu posso seguir adiante, fazendo algo diferente ou mudando os meus planos. Então eu olho para trás, eu aceito o meu passado, eu aceito aquilo que eu não posso mudar, eu aceito as pessoas, né? Também serve para o ressentimento. Eu vou aceitar que aquela pessoa é como ela é e que eu vou mudar em mim a minha forma de olhar para ela. A aceitação vai trazer um conforto para a gente aí também, né? E a gente vai fazer uma ressignificação de que é possível viver sem culpa, sem se arrepender e que é seguro, né? Porque muitas vezes a gente acredita que carregar a culpa e o remorso e o arrependimento vai me impedir de repetir os erros do passado, vai me proteger de vacilar de novo. E não, porque eu estou vibrando no medo e eu estou focando nos erros do passado, então a tendência é que eu permaneça repetindo isso. Eu não consigo vislumbrar outras possibilidades, né? Então a gente fala também, isso também é um conceito, né, da teoria espiritualista da física quântica, que a gente pode, né, tudo aquilo que a gente foca se expande, né? Então o que eu escolho focar na minha vida? Eu foco no ressentimento, eu foco no remorso, ou eu foco naquilo que eu quero alcançar? Mas talvez, se eu só focar naquilo e não limpar isso que está me impedindo, esse daqui, os 3 R's, vão ficar me puxando de volta. Então a gente vai tomar consciência, né? No curso do DNA avançado, a gente faz uma listona, né? Durante os dias de curso vão vindo sentimentos, vão vindo lembranças de pessoas, e a gente faz um grande pacotão para limpar isso. Não que saia tudo de uma vez, tá? Mas algumas coisas já não servem mais pra gente, algumas coisas a gente já aprendeu e o nosso inconsciente só precisava tomar uma consciência, né? Nossa, eu realmente tive um ressentimento com aquela pessoa, mas olha, não é que já passou? Não é que aquela pessoa foi um grande mestre na minha vida? E eu costumo dizer, né, que as pessoas que me fizeram passar por momentos de desafios, foram grandes mestres, ainda mais depois que eu conheci o Theta Healing, porque eu pude observar o quanto elas me ensinaram, o quanto eu pude melhorar como pessoa para evitar fazer aquilo que eu não achava legal, né? Para fazer diferente, inclusive, e esse pode ser um dos grandes aprendizados dos 3 R's, fazer diferente, né? E é possível. Então a gente vai para a rejeição agora. Então, o sentimento de rejeição, que às vezes pode ser ouvido, sentido como um abandono, como uma exclusão, né? Como um deixar de lado, uma indiferença, que inclusive dentro das experiências do Dr. Masaru Emoto, né, que eu fiz já com amor, com ódio, e uma aluna minha, Rebeca, nutricionista linda, querida, ela fez com indiferença. E a indiferença, né, o efeito do poder da indiferença, dessa energia, ela é muito maior do que a da raiva e do ódio, tá? Porque é como se a raiva e o ódio, você ainda joga uma energia para aquela pessoa, né? Você ainda tá lembrando de alguma forma que ela tá vibrando no seu sistema ainda. Então, quando você exclui, rejeita, abandona, ou se sente dessa forma, o sistema ainda vibra ele de uma forma ainda mais densa, mais nociva para você, tá? Porque nós somos um, nós estamos todos conectados através de uma mesma energia que está em cada célula de tudo que existe. E a gente aprende isso no Theta Healing também. Então, se eu rejeito, se eu excluo, é como se eu estivesse excluindo e rejeitando algo que faz parte da minha essência, do todo, do universo. E eu preciso acolher, aceitar,
né? Então, acolhimento é uma das palavrinhas-chave que a gente ressignifica, é um dos sentimentos que a gente ressignifica dentro do sistema quando a gente detecta uma rejeição. E rejeição, né, pode ser de qualquer tipo. Fui rejeitada pelo namorado, ou não conheci o meu pai na infância, um abandono, tá? E isso, quando eu me sinto abandonada ou rejeitada, talvez eu tenha medo, né, de um relacionamento. Se eu me sentir rejeitada pelo meu ex-chefe, talvez eu tenha medo de procurar um novo emprego com medo de ser rejeitada. Então, quanto mais eu vibro na energia de baixa vibração, mais eu atraio essa energia para minha vida, mais eu cocrio essa realidade na minha vida. Então, por isso, orar e vigiar e manter sempre um pensamento positivo, né? Se for preciso pedir ajuda também de um terapeuta de Theta Healing. Se você já é Theta Healer, chame os colegas para fazer troca, vem para o grupo de estudo, tá? Porque é muito importante a gente reconhecer que sim, eu me sinto abandonada em alguns momentos, em algumas situações da minha vida. Tá, mas o que isso me trouxe de aprendizado, né? Bom, depois que eu fui abandonada, eu aprendi a não abandonar as pessoas, a ser mais cuidadosa, né? Então esse já é um grande aprendizado. E aí, a gente encontra esses sentimentos e a gente vai ressignificando, tirando, vendo para que ele está servindo, porque às vezes a rejeição também está me servindo, eu guardo inconscientemente esses sentimentos dentro do meu sistema, porque eu acho que ele me protege, né? Então, se eu tenho medo de me proteger, de ser rejeitada e abandonada, então eu vou ficar de olho aberto. Opa, olha o foco onde é que tá, de olho aberto no medo da rejeição. E aí o que eu atraio? Eu atraio pessoas que possivelmente têm medo de rejeição também, né? Ou pessoas que têm uma tendência a agir de uma forma que vão abandonar, porque essa é a energia que eu estou vibrando e traindo para o meu sistema. E essa também vai ser uma energia que vai me trazer uma tristeza, uma angústia. Então eu tiro, né? A gente pede permissão para o meu cliente, para nós mesmos enquanto Theta Healers, a gente vai tirar esse sentimento de ter sido rejeitado por alguém em algum momento da minha vida, descobrir o que eu aprendi com isso, né? Porque às vezes quando eu fui abandonada pela minha mãe ou pelo meu pai em algum momento, eu aprendi a me virar sozinha, aprendi a ter, né, uma postura diante da vida diferente. Então tem às vezes um ganho, então a gente procura esse ganho, que pode ser aprendizados, tá? E normalmente são aprendizados, e os aprendizados a gente substitui por aquilo que estava impedindo o meu sistema. Tudo isso que eu falei para vocês a respeito dos 3 R's serve para o medo também. Se eu vibro no medo, eu estou atraindo mais do medo. Se eu tenho um medo, mesmo que seja no inconsciente, e às vezes eu estou carregando um medo ancestral, que era do meu avô, né? E como é que eu vou descobrir isso? Através desse processo de perguntas que a gente faz numa sessão de Theta Healing, que você pode fazer com o terapeuta ou fazer o curso e aprender a fazer em você mesmo. Então tem traumas e choques também. Os traumas e choques eles ficam gravados, né? Às vezes, muitas vezes, nos nossos olhos, na nossa pele, porque traumas e choques eles podem ser sentidos, inclusive pela nossa audição, tá? E aí eu gosto de trazer também as informações sobre qualquer tipo de abuso. E abuso não só físico, tá? Abuso verbal, abuso visual. Nós temos receptores nas nossas células, na nossa pele, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Então, se eu vi um abuso, se eu vivi um abuso, se eu me senti abusado, se eu vi alguém sendo abusado, seja por uma agressão verbal, um olhar daqueles tipo fulminante, né? Algumas pessoas, para você pode ser algo leve, nada demais, mas para alguém um olhar assim com um sinal de bronca pode ser um abuso, algo que lembra uma ferida muito antiga. E isso fica também nas nossas células, né? Então a gente vai limpar isso, substituir traumas e choques por como é a sensação de viver sem esses traumas e choques.
O que que os traumas e choques me ensinaram? Será que eu sei o que é proteção no conceito mais elevado, no sentido mais profundo e real da palavra? Então a gente faz teste muscular e talvez o trauma, o medo, os 3 R's estivessem me servindo para me proteger, para eu aprender o que é o verdadeiro perdão, o que é a verdadeira compaixão, o que é a verdadeira aceitação, né? Porque num contexto geral todo mundo sabe o que que é isso. Mas e o que é o verdadeiro perdão? Será que a gente sabe? Porque eu já encontrei muitas pessoas que tiveram medo de perdoar, com medo de que se ela perdoasse, aquela pessoa voltasse a repetir. Já encontrei pessoas dizendo que só Deus pode perdoar. E tudo bem, né? A gente respeita as crenças das pessoas, mas a gente pergunta: essa crença está te servindo? Nesse contexto de que ressentir, guardar remorso e todos esses sentimentos podem ser nocivos para a sua vida, então a gente pode escolher, né? Quais são os sentimentos que eu quero nutrir, focar, e a gente pode substituir isso, tá? O Theta Healing é um dos meios da gente fazer essas mudanças de forma bem leve, tá? Pode ser, às vezes eu digo que às vezes dói um pouquinho, né? Mas a gente vai mexer em algumas feridas. Algumas estão abertas, outras a gente vai ter que ir lá e dar uma esfregadinha. Eu sempre costumo falar isso nos cursos, que quando a gente cai, né? Quando a gente é criança e machuca, a mãe vem para limpar o machucado e sói, né? Com água, sabonete, vem passar o remédio. Mas se não fizer isso, isso vai inflamar, né? Isso vai piorar. Então, no Theta Healing a gente tem como fazer com que isso seja menos dolorido, menos sofrido, tá? A gente faz alguns downloads ou traz alguns sentimentos, ativa no seu DNA algumas sensações que podem fazer com que você olhe para essas feridas de uma forma menos dolorida, menos sofrida. Ok? Bom, eu cobri um pouco aqui do conteúdo, mas se deixar eu fico falando, né? As pessoas sabem, falo aqui a vida inteira sobre o Theta Healing. Eu vou ativar os comentários. Quero saber se vocês têm alguma pergunta, se conseguiram me ouvir bem, né? Tô abrindo aqui agora para vocês perguntarem o que quiser a respeito dos 3 R's, a respeito do Theta Healing, da minha jornada. E vamos lá. Oi, Cíntia, vi você aqui. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Bom, de bloqueadores, já que a gente está falando de bloqueios, né? Eu vou falar um pouquinho também sobre o curso que a gente vai ter semana que vem, que fala mais sobre alguns dos bloqueios, né? Exemplos: pactos, votos, juras, promessas, comprometimentos que a gente faz nessa vida e em outras vidas também, para quem acredita em outras vidas, ou, né, para quem não acredita em outras vidas, que os nossos ancestrais fizeram, né, e que a gente traz isso através do nosso DNA, que a gente carrega às vezes para honrar e pertencer à nossa família, mas às vezes a gente faz lá no nosso primeiro namoro, né, uma jura de amor eterno. E aí eu não sei por que a partir daí não consigo ter outros relacionamentos, porque eu ainda estou enganchada num relacionamento passado. E aí a gente faz também divórcio energético, né, dentro do Theta Healing. Tem uma pergunta aqui que eu vou focar nas perguntas agora, tá? Oi, Patrícia, gratidão pela partilha. Gratidão, Luciana. Quem ainda não é sua aluna pode participar do grupo de estudo? Sim, com certeza. O grupo de estudo é aberto para todos que já fizeram pelo menos o curso DNA básico. Super bem-vinda, Luciana. Tem um link aí na minha bio que vocês podem clicar lá e ver a próxima data e já se inscreverem. Valéria, Patrícia, você faz atendimento? Sim, eu tô fazendo, eu dei uma paradinha, tá? Minha agenda tá fechada até o dia 15, que era para estruturar alguns novos processos para atender vocês melhores, né? Vocês melhor. E tá aí no, inclusive na bio, que é a nossa plataforma, que tem o SOS Terapeutas, e tem também o meu site,
tá? Deixa eu ver aqui. Tô atendendo sim a partir do dia 15, tá? A agenda volta a estar aberta, Valéria. Ah, o exercício. Evanise me lembrou do exercício do perdão. Então vamos lá, eu vou ensinar para vocês. A gente ainda tem aí 10 minutinhos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta. Bom, se eu tô ressentida, eu vou ensinar esse exercício para vocês fazerem com vocês mesmos, que eu acho que pode ser muito importante. Mas, bom, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser essa guiança. Oi, Rafa. Como tratar inveja? Qual comando deve ser dado e qual substituição? Bom, antes do exercício do perdão, deixa eu responder aqui essa pergunta que eu acho interessante. Bom, se eu tenho inveja, ou se o meu cliente, eu detecto que o meu cliente sente inveja e que tudo bem, né, sentir, eu gosto de substituir a inveja pela admiração, porque às vezes a gente admira o trabalho do outro, né? A gente admira uma outra pessoa, mas eu não aprendi a admirar, eu só aprendi a ter inveja, né? Falar nossa, com aquele olhar de oh, né? Mas a gente pode falar uau, que é diferente. Então são energias que a gente vai mudar. Mas se eu identifico inveja no meu sistema, eu vou ver assim, onde foi que eu aprendi a sentir inveja, né? Por que que eu tô sentindo essa inveja? Essa inveja, ela tá me servindo para alguma coisa? Porque às vezes a gente acredita que a inveja é um tipo de admiração. E as pessoas até falam assim, não, uma invejinha branca, né? Não, inveja é inveja. Sinto informar que inveja branca ou não, né? Talvez seja até um preconceito, só talvez. Mas então, assim, a gente vai ver se essa inveja ela tá vindo porque eu não aprendi a admirar uma pessoa. E a gente vai ver se ela tá servindo para alguma coisa, o que que eu aprendi sentindo inveja, né? Talvez eu esteja aprendendo como é que aquela pessoa tá agindo para eu de repente fazer algo assim para minha vida também. Então eu posso olhar, aprender com o outro, admirar o outro, sem invejar. Mas aí a gente precisa entender esse contexto com as perguntas específicas, tá? Mas para resumir, tira a inveja, cancela a inveja, né, Bárbara? Cancela, cancela, cancela. Mas a gente vai precisar olhar qual é a raiz, tá? Porque se a gente não chega lá na raiz e só tira a inveja e coloca a admiração no lugar, talvez eu não tenha ido lá na raiz e essa árvore continua crescendo. Ok? Deixa eu ver se teve alguma outra pergunta rapidinha. Bom, vou falar sobre o exercício do perdão. Então, tô com raiva de alguém, vou falar para trabalhar em mim e no outro, tá? Mesmo se você não é Theta Healer, talvez eu recomende você ter alguém da sua confiança, que você se sinta acolhido para fazer esse exercício. Porque às vezes dá aquela dorzinha, sabe? De mexer na ferida. Mas vamos lá. Se você está sentindo raiva, ressentimento, ódio, não consegue perdoar, ou é só uma mágoazinha, mas isso não sai de você, talvez você esteja precisando colocar isso para fora. E esse exercício é bom para isso. Então, digamos que você está com raiva de você mesmo ou de uma pessoa. Então, você vai fechar seus olhos. Se você já conhece a meditação do Theta Healing, maravilha, melhor ainda, perfeito. E você vai fazer a meditação do Theta Healing, já vai buscar essa energia para te guiar nesse processo. E você vai imaginar que você está sentado em frente de você mesmo, se você estiver querendo se perdoar. Faz de conta que tem um espelho na sua frente, você está se olhando e conversando com você. Se você quer perdoar outra pessoa, você vai pedir para essa pessoa sentar na sua frente, tá? E essa pessoa vai imaginar que ela está sentada na sua frente, você não precisa convidar ela para esse momento. Então, você, de olhos fechados, imagina que a pessoa está na sua frente ou você mesma, e você vai mentalmente começar a desabafar. Por que que você estava com raiva? O que que te magoou? O que que te incomodou? O que que te deixou triste? Como que você se sentiu diante daquela situação? Tudo que você sempre teve vontade de falar e nunca falou. E talvez já tenha até falado, mas fazer isso para pôr para fora. Enquanto você fala, você vai observando como é que está a sua imagem no espelho.
ou como é que está a imagem daquela pessoa que você está imaginando que está te vendo. Põe para fora, falou tudo que tinha para falar e você vai ver se essa pessoa ainda está na sua frente. Às vezes a pessoa some, sumiu, não vejo mais. Então talvez essa pessoa não tenha a menor noção de que ela te magoou, de que ela te feriu. Ela não tem consciência disso. Então, diante disso, vale a pena ficar nutrindo esse sentimento em você? Né? E aí você fecha os seus olhos, imagina que você está falando, olha, fulano, eu te perdoo. Te perdoo por você não ter nem noção de que você me magoou, porque eu pretendo me curar e me libertar desse sentimento. Isso costuma trazer muito alívio, tá? Vamos supor que a pessoa ainda esteja lá na sua frente. E o mesmo serve, tá? Se você está fazendo com você mesmo e a sua imagem sumiu, você talvez não tivesse consciência do quanto você estava se machucando naquele momento. Então se perdoe, porque você não tinha consciência. Então como que você faria diferente? Agora você tem, né? Então se a pessoa sumiu, é dessa forma. Se a pessoa continua lá na sua frente, ou você mesma continua lá, mas está assim, ou veio te abraçar, né? Ou você sente que a pessoa ficou... Então, ela realmente, ela sente muito, né? Poxa vida, num nível consciente, eu não sabia que eu estava fazendo isso com você, ou talvez agora eu já tenha essa consciência. E se a pessoa sente muito, por que você vai continuar nutrindo esse sentimento por ela? Então fecha os seus olhos, fala, olha, fulano, eu te perdoo, então, já que você sente muito. E eu gosto de, nesse momento também, você virar para a pessoa e falar assim, eu te agradeço pelos aprendizados que eu tive com você. Os cachorros querem participar da live também, porque tá acabando. E aí, o último momento, que é, bom, quando a pessoa desaparece, né? Quando a pessoa continua lá e sente muito, e às vezes a pessoa tá lá mas você tá com raiva, parece que ela não tá concordando com o que você falou, ou você mesmo ainda continua com raiva de você mesmo se olhando no espelho, a raiva não passa. Então você vai se perguntar, para que essa raiva ainda tá me servindo? O que eu ainda tenho para aprender com essa raiva? Bem resumidamente, tá? Já estamos nos 57, 51 da nossa live. Eu quero super agradecer, eu acho que eles também querem agradecer. Eu agradeço a vocês pela presença. Se vocês tiverem mais perguntas, qualquer questão que não tenha ficado claro para vocês aqui durante essa live, coloquem no meu direct, mandem mensagem para mim lá no contato@patriciamagalhaesborges.com, aqui no direct também. Ainda tem um minutinho, caso alguém tenha alguma pergunta que eu não tenha respondido. Tô tentando olhar aqui. Oi, gente. Então tá, eu acho que é isso. Um oi, gratidão. Bom, gratidão pela presença de vocês. Eu vou pedir permissão, então, já que a gente ainda tem quase um minutinho, para que vocês sintam agora, fechem os olhos e recebam um pouco da energia de amor incondicional. Vou pedir permissão para quem quiser, vai dizer um sim aí mentalmente, para vocês poderem sentir de alguma forma essa energia do amor e qual é a sensação de que é seguro, de que é possível, de que vocês merecem, que vocês já sabem como é viver a vida de vocês sem precisar carregar ressentimentos, remorsos, rejeição, abandono, culpa, que vocês já podem aprender de forma leve e fácil, que isso já faz parte da realidade da vida de vocês. Se permitem, digam sim. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês aqui. Um beijo, boa noite. Semana que vem tem mais lives. Anotem as perguntas próximas.